Olá, gente. Me chamo Leonardo e, juntamente com meu amigo Luan, vamos resolver o exercício de trilha. Ele será composto de duas formas: pelo método dos cortes, feito por mim, e pelo método de nós, feito por ele. Aqui estão os passos para a resolução do problema. Vale ressaltar, quer dizer, que o primeiro e o segundo passo, eles são feitos tanto para resolver pelo método do corte quanto pelo método dos nós, que é fazer o diagrama de corpo livre e descobrir os esforços externos. Depois fazer o corte e descobrir os esforços internos. Bom, esse exercício é o 6.30 do livro Hibbeler de Estática, na 10ª edição. Diz: determine em cada elemento BC, HC e HG para a trilha da ponte e indique se eles estão sob tração ou compressão. Ou seja, ele quer saber os valores dos esforços HG, HB e BC. E quer ver se eles estão tracionando ou comprimindo. Ou seja, se eles estão fazendo um esforço negativo, ou seja, comprimindo, ou tracionando, que é fazendo esforço positivo. Bom, primeiramente a gente vai fazer o diagrama de corpo livre, como está nos passos, descobrindo os esforços externos. A gente tem o AY, o EX e o EY. Por que a gente não tem o AX? Porque o AX ele rola, no caso aquela bolinha faz com que essa treliça ela role, ela não tem uma força para fazer com que ela fique no plano X parada, entendeu? Ela vai rolar. Bom, segundo passo, a gente vai descobrir os esforços externos, a Y, Y e EX. A gente vai usar a primeira lei de Newton, que nos diz que o somatório de forças é igual a zero, e o somatório de momentos, que é força vezes distância, igual a zero. Vale ressaltar que no somatório de momentos a gente usa, por exemplo, uma força no eixo Y e a distância tem que ser no eixo X, entendeu? Ou usar uma força no eixo X e a distância tem que ser no eixo Y, entendeu? Então vamos lá. Então a gente usou o ponto A como referência, né, para fazer o somatório de momentos em A. Então a gente tem o EY vezes 12. Por que é Y e não menos EY? Porque imagine vocês, pegue o ponto A ali, a bolinha no A, imagine que ele é o centro de um relógio, entendeu? E aí o EY, ele é o ponteiro do relógio, ele vai estar subindo para cima, certo? Então se ele está subindo para cima, ele está fazendo um sentido anti-horário. E a gente faz uma convenção que no sentido anti-horário é o sentido positivo que a gente habilita para poder resolver o exercício, entendeu? Então vai ser EY vezes 12 menos 14. Por que menos 14? Porque está no sentido horário do relógio, né? Então, vezes menos 6, quer dizer, vezes 6, menos 12 vezes 3, no caso a outra força, vezes a distância, né? Vezes menos, quer dizer, menos 18 vezes 9, que no caso é a outra distância. Então a gente tem um Y equivalente a 23,5 kN. Depois a gente vai fazer os somatórios no Fx, e como não tem outra força no plano X, só tem o Ex, então o Ex vale zero. No plano Y, a gente tem o AY positivo para cima, e aí a gente tem o EY para cima positivo, e depois as forças menos 12, menos 14 e menos 18 para baixo, negativo. Então a gente tem que o AY vale 20,5. Bom, o terceiro passo é fazer o corte. A gente vale ressaltar que só pode fazer uma seção de corte até 3 barras. Então a gente escolheu HG, HC e BC para fazer o corte,
para a gente poder descobrir os esforços internos que o exercício nos pede. Bom, aqui está o corte, a gente tem que descobrir a força FHG, FHC, FBC e o AY. Se vocês verem, o FHC ele está inclinado, ou seja, então, de acordo com a inclinação dele, ele vai ter um ângulo. E esse ângulo ele vai ser descoberto através das relações trigonométricas. Vocês fazendo as relações trigonométricas podem usar seno, cosseno, tangente. Vocês vão ver que por seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ser 3 sobre 3 que vai dar um seno, no caso vai dar de 45 graus o ângulo. Então a gente vai ter que usar ele com graus, entendeu? Vamos lá, então. A gente escolheu o somatório de momentos em H, né? E aí o que tem? O H ele tem a força A no sentido, pensa no relógio, ó, de novo. O relógio ele está ali posicionado no H e a força ela, no caso a força ela tá, o ponteiro dela está subindo para cima, então ele está fazendo sentido horário. E aí vai ser sentido horário negativo vezes 3. No caso, como a gente tem o eixo Y, a gente vai usar a distância no eixo X, então vai ser 3. Aí temos mais FBC, né? Que FBC ele está no eixo X, né? E vamos usar a distância no eixo Y, que é 3. E aí, se vocês pegarem o reloginho, né, o FBC, pensa que o H ele tá no meio do ponteiro, o FBC está, digamos, ali no 6 do ponteiro, só que ele vai estar subindo para cima, certo? Porque a setinha ela está mostrando que ele está no sentido anti-horário. Então vai ser FBC vezes 3, entendeu? Então vai dar 20,5 vezes quer dizer, 20,5 kilonewtons. E ele está sob tração, que significa que o esforço que FBC está fazendo ele é positivo, entendeu? Aí vamos fazer depois o somatório de FY. No caso nós vamos ter menos FHC, porque menos. No caso, o eixo Y de coordenadas, e ele está puxando para baixo, né? E a gente tem que ter como pôr a força. Então vai ser menos FHC vezes, no caso, seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, mais 20,5, que é o nosso AY, menos 12, que é aquela nossa outra força. Ela aqui está meio apagada, mas se vocês olharem aqui, ó, ela é menos 12. Então vai ser menos 12 e o FHC vai ser 12,0208 kN. Ele vai estar tracionando, o que significa que o nosso FHC ele é positivo, tem esforço positivo. Depois vamos fazer o somatório de Fx. Então a gente pega o FHC, né, e faz vezes o cosseno de 45, que no caso a gente está decompondo o ângulo, né, então vai ser vezes raiz de 2 sobre 2, que no caso é o ângulo de 45 graus, mais FBC, que a gente descobriu ali no somatório de momentos em H é 20,5, mais FHG, que a gente tem que descobrir. Então, nosso FHG vai dar aproximadamente 29 kN e ele vai estar sob compressão, ou seja, no sentido negativo. Aqui eu botei uma tabelinha da tabela trigonométrica para se vocês caso se perdessem ou caso não lembrem, ó, no caso aqui de 30 graus tem seno 1 meio, cosseno raiz de 3 sobre 2, aí tem o ângulo de 45 seno, que no caso é raiz de 3 sobre 2, aí tem cosseno que
que é de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Opa, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também, eu falei errado, desculpe. E seno de 60, no caso, é raiz de 3 sobre 2 e, no caso, 1 meio. Tem várias formas de decorar essa tabelinha através de músicas e tudo mais. Enfim, aqui está o primeiro método resolvido e agora vamos passar para a parte do método de nós com o nosso colega Luan Mendes.